Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje quero trazer para vocês a primeira parte da entrevista feita pelo jornalista americano Tucker Carlson com o presidente russo Vladimir Putin, direto de Moscou, direto do prédio do Kremlin. Então esta é a primeira parte da entrevista exclusiva aqui no canal. E antes, peço gentilmente para se inscrever, ativar as notificações e dê um joinha para que o canal continue crescendo e ganhe ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Então vamos começar a entrevista de Tucker Carlson com Vladimir Putin. Em alguns momentos vamos parar, fazer várias pausas para entendermos melhor o contexto, até porque a entrevista ela é corrida, ela é rápida, e vou tentar aqui colocar ao máximo o meu entendimento sobre o que ele está falando ali, perguntando e Putin respondendo. A seguir está uma entrevista com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, filmada em 6 de fevereiro deste ano, por volta das 19 horas, no prédio atrás de nós, que é obviamente o Kremlin. E a entrevista, como você assistirá, é principalmente sobre a guerra em andamento, a guerra na Ucrânia, como começou, o que está acontecendo e mais atualmente como pode terminar. No início da entrevista, fizemos a pergunta mais óbvia: por que você fez isso? Você sentiu uma ameaça física iminente, e essa é justificativa? E a resposta que recebemos nos chocou. Ou seja, chocaram os jornalistas. Putin continuou por muito tempo, provavelmente meia hora, sobre a história da Rússia, que remonta ao século VIII. E honestamente pensamos que isso era uma técnica de obstrução e achamos isso irritante. Então eles interromperam por diversas vezes e ele respondeu que estava ficando irritado com a interrupção. Mas no final concluímos, pelo que vale a pena, que não foi uma técnica de obstrução. Não houve limite de tempo para a entrevista terminarmos depois de mais de 2 horas de entrevista. Em vez disso, que vocês estão prestes a ver, é uma entrevista que é sincera, que pode concordar ou não com que Vladimir Putin acredita que a Rússia tem uma reivindicação histórica de partes da Ucrânia Ocidental. Então, nossa opinião sincera sob esta luz, como uma expressão sincera do que ele pensa, e com isso aqui, a entrevista vai nos fornecer a partir de agora. Senhor Presidente, obrigado. Em 22 de fevereiro de 2022, você dirigiu ao seu país em um discurso nacional quando o conflito na Ucrânia começou, e você disse que estava agindo porque chegou à conclusão de que os Estados Unidos, através da OTAN, poderiam iniciar um ataque surpresa ao nosso país. E para os americanos, isso parece paranoico, em você acreditar que os Estados Unidos podem atacar a Rússia fora de contexto, vamos dizer assim. O que você concluiu? Ele pergunta, né? Putin disse que não é que a América, os Estados Unidos, iriam lançar um ataque surpresa à Rússia. Eu não disse que estamos tendo um talk show ou seja, ele falou, não sabia que a gente estava tendo aqui um talk show, né? Dessa conversa séria aqui. Here's the quote. Thank you. Ele agradeceu, isso é uma citação, isso é uma dica, né? Ele diz que é sério, é formidável, porque a sua educação básica na história, pelo que entendi... Aí ele perguntou se ele teve uma educação básica, né, bem desenvolvida na infância. Então, se você não se importa, levaria apenas 30 segundos ou 1 minuto para lhe dar uma breve referência histórica. Por favor, vamos ver onde está o nosso relacionamento com a Ucrânia. Da onde começou? Veio da Ucrânia. O Estado russo começou a se reunir como
como um Estado centralizado e é considerado um momento de estabelecimento do Estado russo em 1862, quando o povo da cidade não convidou o príncipe Rurik da Escandinávia. Em 1862, a Rússia ela celebrou o aniversário de 1000 anos de sua criação de Estado. Em nenhum momento foi dedicado esse 1000 anos de aniversário do país de 1882. Então, o sucessor, o príncipe Oleg, que na verdade desempenhava ali como o príncipe regente do filho de Huri, porque Huri já havia morrido naquela época, e perguntou aos dois irmãos que aparentemente tinham sido membros do esquadrão de Huri para que a Rússia começasse o seu desenvolvimento e principalmente dos centros de poder em Kiev, na Ucrânia, né? E na próxima data muito significativa na história da Rússia, a história da Rússia foi em 988, no ano de 988. Esse foi o ano de batismo da Rússia, quando o príncipe Vladimir, o bisneto de Huri, batizou a Rússia e adotou a religião ortodoxa, o cristianismo oriental ortodoxo, né, em um Estado russo centralizado, é claro, que começou a fortalecer na região por causa do território único. Ele integrou os laços econômicos em uma mesma língua, em um mesmo povo, e o batismo da Rússia, baseado no cristianismo ortodoxo, e estabelecendo uma regra feito pelo príncipe. Então o Estado russo centralizou, e já centralizado, começou a tomar forma na Idade Média, na época de Yaroslav, o Sábio, introduziu uma sucessão a um trono, mas depois ele morreu e tornou-se mais complicado toda a situação de todo o Estado russo por vários anos, por vários motivos, quer dizer. E o trono não foi passado de pai para filho, ou seja, do primogênito, mas do príncipe que faleceu para o seu irmão e depois para os seus filhos. Então houve uma mudança nas regras, ou seja, em linhas diferentes. Tudo isso levou à fragmentação e ao fim do que ele diz, dessa rosa, né, desse Estado russo, como um Estado único. E não foi nada especial nisso. O mesmo estava acontecendo na Europa. Mas o Estado russo foi fragmentado, tornou-se um pré-império, criado anteriormente pelo rei Ishan, ou Ishan. Seus sucessores, nomeadamente Batan, saquearam e arruinaram quase todas as cidades da parte sul. Acredito que ele deve ter falado de todo o Estado único, né, do Estado russo. Foi se fragmentando, incluindo Kiev. A propósito, e algumas outras cidades simplesmente perderam a independência, enquanto preservavam parte de sua soberania que tinham para prestar homenagem a essa horda, dessa cultura, esse povo de língua russa. Mas eles conseguiram preservar alguma parte dessa soberania. Então um Estado russo unificado começou a tomar forma com seu centro em Moscou, a parte sul das terras russas, incluindo Kiev, que começou a gravitar ali gradualmente em direção
como se fosse um imã, né, a um centro político-econômico que estava emergindo, que ele referiu ali como Moscou. Então a Europa foi o grão-ducado, o leste da Europa foi o grão-ducado, por exemplo, da Lituânia, que foi até chamado de Duque Russo da Lituânia. E os russos eram uma parte significativa desta população, que falavam a antiga língua russa. E eram também cristãos ortodoxos, e eles promoveram também essa unificação. E a união do grão-ducado da Lituânia com o reino da Polônia. Então, alguns anos depois, ocorreu outra união. Foi assinada ali. Mas dessa vez, já na esfera religiosa, alguns padres ortodoxos tornaram-se subordinados ao Papa da Igreja Católica, e assim essas terras tornaram-se parte do Estado polaco e lituano. Durante décadas, os polos estiveram envolvidos nessa polonização dessa parte da população. Eles também introduziram uma língua ali e tentaram arraigar a ideia de que essa população não era exatamente russa, que por viverem dos franceses, ou seja, sob a influência da Europa Ocidental, eram ucranianos originalmente, a palavra ucraniana, que significava que a pessoa morava na periferia do Estado ao longo das periferias, ou estava envolvido em um serviço de patrulha de fronteira. Então isso não significava nenhum grupo étnico em particular. Então as pesquisas estavam tentando, em todas as maneiras possíveis, polir esta parte dessas terras russas, e na verdade trataram-na com bastante severidade. E tudo que levou ao fato dessas terras russas, essa fragmentação, e foi, na verdade, toda essa tentativa de unificação em luta pelos direitos desses povos. Eles escreveram cartas com seus direitos que fossem respeitados e que fossem comissionados aqui, incluindo... Aí o Tucker, ele interrompe Putin pedindo ali desculpa, né? Ele diz que está perdendo a noção ali da parte histórica, a opressão polonesa da Ucrânia. Então ele diz que, ou seja, Tucker Carlson, ele interrompeu o Putin porque ele se confundiu com a questão da Ucrânia, porque Ucrânia e Lituânia, segundo Putin, era formado por um Estado único, e por influência, por exemplo, dos franceses ou da Igreja Católica, liderada pelo Papa, começaram a ter uma fragmentação dentro dos estados russos, ou seja, do Estado russo. Houve ali uma formação de vários ducados, grãos-ducados. Houve essa fragmentação Polônia e Lituânia, inclusive essa formação de Kiev, o propriamente nome Ucrânia. Os ucranianos, essa formação dessa área da Ucrânia era realmente um estado todo russo, e que, propriamente o nome Ucrânia, tem a ver com as pessoas na periferia, em volta, que estavam ali margeando a principal região, que era Moscou. Então, no século XIII, agora eu vou contar, né, o que aconteceu no século XIII, segundo Putin. Para que não haja uma confusão, em 1654, um pouco antes, as pessoas que estavam no controle da autoridade sobre aquela parte das terras russas, exigindo que enviassem os governantes da origem russa e fé ortodoxa, quando Varsóvia, ou seja, a Polônia, não lhes respondeu e de alguma forma rejeitou essas exigências feitas pela Rússia, que eles voltarem para Moscou e que Moscou levasse... Aí ele pede o quê? Embora para que você não pense que estou inventando,
Ou seja, ele está falando sobre essa história da Polônia, essa história dessa fragmentação que fizeram essa segregação, essa retirada desse território polonês das mãos da Rússia. Propriamente, Putin está falando que a Polônia é dos russos. Ele pediu ali para que os seus assessores entregassem documentos. Aí ele fala, bem, eu não tô achando que você está inventando, o Tucker falou. Ele sabe que ele é relevante isso, mas ele está tentando entender como que isso é relevante, o que aconteceu há 2 anos. O Putin já estava meio estressado. Ele falou assim, não, mas ainda assim são documentos, são cópias dos arquivos aqui que são as cartas de tudo que aconteceu, dos homens que controlavam os poderes, e essas terras russas, que hoje é chamada de Ucrânia. Ele escreveu para Varsóvia exigindo que seus direitos fossem respeitados e depois ser recusados. Eles tentaram, através de cartas, solicitar essas terras novamente sob o controle da Rússia, né? Então é isso exatamente que está sendo dito. Então foi através de cartas que eles tentavam pedir os direitos novamente dessas terras que já pertenciam a Moscou. Já pertenciam ao Estado russo, ao Império Russo, por exemplo, Polônia, Ucrânia, Lituânia, que foi dividida ao longo do tempo, desde 1800, no século IX, século VIII. Asking to take them under the strong hand of the Moscow Tsar. Há cópias desses documentos. Vou deixá-los para sua boa memória. Há uma tradução para o russo. Você pode traduzi-la para o inglês mais tarde. A Rússia não concordaria em admiti-los imediatamente, presumindo que a guerra com a Polônia começaria. No entanto, em 1654, a Assembleia Russa de altos clérigos e proprietários de terras chefiada por um órgão representativo do poder antigo do Estado russo, decidiu incluir uma parte das antigas terras russas no reino de Moscou, como esperava que a guerra com a Polônia, naquela época, começasse. Durou 13 anos, e depois, em 1654, foi concluída uma trégua. E 32 anos depois, penso que um tratado de paz com a Polônia, a que chamaram Paz Eterna, foi assinado, e todas essas terras da margem esquerda do Dnipro, incluindo Kiev, foram da Rússia, e toda a margem direita, do Dnipro, permaneceu da Polônia sob o governo de Catarina. A Grande Rússia recuperou todas as suas terras históricas, inclusive no sul e no ocidente. Tudo isso durou até a Revolução, antes da Primeira Guerra Mundial. Que interessante. Ou seja, ele fala que todas as terras à direita do rio Dnipro já pertenciam à Rússia. Na verdade, toda a região pertencia à Rússia, mas essa guerra conseguiu retomar esse controle. Essa guerra com a Polônia conseguiu retomar esse controle, e a outra parte do rio Dnipro continuou nas mãos da Polônia, ou seja, parte da Ucrânia. O Estado-Maior austríaco confiou nas ideias da Ucrânia e começaram a promover ativamente as ideias ucranianas e dos ucranianos, dos governos e dos cidadãos da Ucrânia. Que ideia é essa, né? Seu motivo era óbvio. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, eles queriam enfraquecer o inimigo potencial e garantir condições favoráveis na zona fronteiriça. Por isso, a ideia que surgiu na Polônia de que as pessoas que residiam naquele território supostamente não eram realmente russos, mas pertenciam a um grupo étnico especial. Os ucranianos então começaram a ser propagados pelo Estado-Maior austríaco na época, antes da Primeira Guerra Mundial. Já no século XIX, os teóricos que clamavam pela independência da Ucrânia apareceram, mas todos aqueles alegaram que a Ucrânia deveria ter um relacionamento
with Russia. com a Rússia. They insisted on E eles that. insistiram que After the após 1917 revolution, a Revolução de 1917, Bolsheviks sought to restore the statehood. começaram a tentar promover uma condição de Estado e também de guerra civil e que realmente de fato começou. Ou seja, Putin, ele diz que houve uma tentativa de impor alguns preceitos dentro da Ucrânia que levaram uma guerra civil interna também, The civil war began, incluindo as hostilities with hostilidades. Olha, realmente esse assunto, essa entrevista é bem complexa. Estou aqui me esforçando para entender tudo isso. A Polônia, em 1921, Poland. Peace with Poland was proclaimed. essa paz na Polônia foi proclamada ao abrigo desse tratado de And paz under that eterna treaty, the right bank of Dnieper à margem do rio River Dnipro. once again was given back to Foi Poland. novamente devolvida à Polônia em 1939, depois que a Polônia 1939, cooperou after Poland cooperated with Hitler. com Hitler. Então ele colaborou com Hitler, a Polônia colaborou com Hitler. Então você sabe que Hitler ofereceu à Polônia paz e um tratado de amizade e uma aliança exigindo, Demanding in return that em Poland troca, que a give Polônia back to devolvesse à Germany Alemanha the o so-called chamado Danzig corredor Corridor, dançante, né, which connected the que ligava a maior Baltic parte Germany da with Alemanha East Prussia à and Prússia Königsberg. Oriental e ao After World War e a uma região que eu não entendi muito bem. Depois, e na Primeira Guerra Mundial, eles transferiram para a Polônia and instead of Danzig, a city of Danzig, e surgiu uma cidade ali na região. E Hitler pediu-lhes que entregassem amigavelmente, mas eles recusaram, entregassem esse corredor e essa cidade. E a Polônia recusou. still they Ainda assim, colaboraram com Hitler e se envolveram juntos nessa divisão da Tchecoslováquia. Aí o Tucker, ele interrompe Putin, né? Ou seja, ele está dizendo que todo esse contexto do Estado russo levou praticamente a Europa a tentar fragmentar o Estado, o Império Russo, para enfraquecer o Império Russo, ou seja, o inimigo que seria o inimigo da Europa Ocidental. Então, essa divisão, essa fragmentação, trouxe algumas terras para as mãos da Polônia, e quando surgiu a pré-guerra, a pré-Primeira Guerra Mundial, a Polônia conseguiu retomar terras ali que hoje são territórios da Ucrânia, conseguiram retomar essas regiões e parte foi disputada com Hitler antes da Primeira Guerra eclodir de fato. Aí Tucker, ele interrompe Putin, né, e questiona, posso perguntar se você está argumentando que a Ucrânia certamente faz parte da Ucrânia, claro, que está em vigor a lei, e a Rússia tem estado assim há centenas de anos. Por que você não aceitaria isso quando se tornou presidente? Há 24 anos atrás, e você tem armas nucleares e eles não têm. Se na verdade é a sua terra, por que você esperou tanto? Aí o Putin começa novamente. Com certeza eu vou te dizer que estou chegando ao fim. Esse briefing, ou seja, essas informações estão chegando ao fim. Pode ser chato, mas explica muitas coisas. Good. Aí o Tucker fala, mas não sei se isso é... Mas eu não sei como é isso. Aí ele fala, não, é relevante tudo que eu tô explicando aqui. Good. Bom, estou tão sateito que você entende isso, né? Obrigado. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, a Polônia colaborou com Hitler. E embora não tenha concedido às exigências de Hitler, ainda participou da divisão da Tchecoslováquia junto com Hitler. As tentativas, né, de acordo não conseguiu dar à Alemanha aquele corredor dançante, né, que é aquele corredor principal que liga as duas regiões. E Hitler não gostou. Então Hitler começou a Primeira Guerra Mundial, praticamente.
eu acho que quis dizer a Segunda Guerra Mundial, na verdade, né? Atacando-os porque foi a Polônia Why was it Poland against whom the war started? contra quem a guerra começou em 1º de setembro On 1st September de 1939. 1939. It turned out to be Se revelou uncompromising intransigente again. e Hitler had Hitler, nothing e to Hitler do não but teve start nada a fazer implementing senão começar a implementar os seus into planos Poland. com a Polônia By the way, pela forma the como a União USSR, I Soviética, have read né? some archive documents, Então ele diz que eu li alguns documentos arquivados behaved very honestly. que se comportaram muito honestamente, pediram permissão para a Polônia transitar Through the Polish as territory tropas do to help território polaco para ajudar a Eslováquia. Ou seja, existem cartas, documentos que a Rússia solicitou amigavelmente para a Polônia passar para o seu território para chegar até a Eslováquia, para ajudar a Tchecoslováquia a impedir essa invasão de Hitler e também essa facilidade que a Polônia entregou para Hitler, né? E só que ele fala, Then Polish mas foreign então o ministro dos negócios estrangeiros da Polônia disse minister said que se that os planos if the soviéticos Soviet plans flew so- over Poland, sobressaíssem a they would Polônia, be down seriam over abatidos. the territory. Ou seja, começaria um conflito ali sobre o território da Polônia. Mas isso não aconteceu. O que importa é que a guerra começou contra a Polônia, que sentiu-se a vítima das políticas que tinha seguido contra a Tchecoslováquia. Ribbentrop, né, conhecido como Ribbentrop, foi o acordo de Ribbentrop entre ali a Rússia e a Hitler, né, para não se atacarem mutuamente, e que incluiu a Ucrânia Ocidental. Então seria dada à Rússia, Russia, which was then named the USSR, regained its historical ou seja, a lands. União Soviética recuperou essas terras históricas após a vitória da Guerra Patriótica, como eles chamam na Segunda Guerra Mundial, né? Então recuperou esses territórios que estavam sendo que foram tomados pela Polônia contra a Rússia. Esse território que hoje conhecemos como a Rússia. Então, os próprios russos tomaram esses territórios que já eram deles, dos russos, e que passaram a ser posteriormente ali pertencente à Ucrânia. Foi graças à Segunda Guerra Mundial que a Ucrânia hoje tem esses territórios, segundo Putin. All those territories were ultimately enshrined as belonging to Russia. Aí ele diz que todos esses territórios que hoje, todos esses territórios pós-Segunda Guerra, foram pertencentes à Rússia To the USSR. e à União Soviética, pois a Polônia recebeu, aparentemente em compensação, as terras que originalmente eram alemãs, nas partes orientais da Alemanha. Então essas terras agora ocidentais Poland. são da Polônia. E claro que a Polônia recuperou o acesso ao Mar Báltico e em um outro território que mais uma vez recebeu um nome polonês. Então foi assim que essa situação se desenvolveu em 1922, quando a União Soviética estava estabelecendo ali, e a União Soviética estabeleceu a Ucrânia Soviética, graças a essa retomada dos territórios da Polônia na Segunda Guerra Mundial, e que nunca existiu antes. Isso, ou seja, eles formaram a Ucrânia soviética que nunca existiu, apesar de ter povos ucranianos ali na região que eram considerados aqueles moradores da periferia da Rússia, do Estado russo, por isso que se chama ucranianos. Então eles fundaram a Ucrânia depois da Segunda Guerra Mundial e graças aos russos e à União Soviética, que tomou essas terras que a Polônia havia retirado do próprio Estado russo, segundo Vladimir Putin. Stalin insistiu que essas repúblicas fossem incluídas na União Soviética como territórios autônomos, né? Por algumas razões inexplicáveis, Lenin, fundador do Estado soviético, insistiu que elas tivessem o direito de se retirarem, de serem autônomas. E a União Soviética, novamente,
por algumas razões desconhecidas, transferiu para aquela recém-criada República Soviética da Ucrânia algumas das terras juntamente com as pessoas que lá viviam. Embora essas terras nunca tivessem sido chamadas de Ucrânia, e ainda assim tenham feito parte daquela República Soviética da Ucrânia. Então essas terras incluíam a região que foi recebida pela Catarina Grande, do Império Russo, e que não tinha qualquer ligação histórica com a Ucrânia. Mesmo se voltarmos ao 1654, quando essas terras retornaram ao Império Russo, o Tucker já começou a dar risada. Esse realmente era o tamanho de 3 a 4 regiões da Ucrânia moderna, e sem nenhuma região do Mar Negro que estivesse completamente fora da questão. Ou seja, ele disse que o Mar Negro não fazia parte nem da criação da União Soviética da Ucrânia. Era tudo da Rússia, do Império Russo. Foi na época de Catarina que entregou esse estado praticamente ucraniano, oriental, por parte do Império Russo. E foi graças à Segunda Guerra Mundial que definitivamente a Rússia retirou os territórios da Polônia e voltaram nas mãos do Império Russo. E foi com Lenin e Stalin que conseguiram ali entregar ali uma independência para propriamente a nação ucraniana. Aí Tucker fala, só que você obviamente tem conhecimento enciclopédico desta região, mas por que você não defendeu este caso durante os primeiros 22 anos como presidente de que a Ucrânia não era eu acho que era um território, né? Um país real, na verdade. Então ele fala que a União Soviética recebeu um grande acordo de território que nunca lhe pertenceu, incluindo a região do Mar Negro. Em algum momento, quando a Rússia os recebeu como resultado das guerras russo-turcas, eles foram chamados de Nova Rússia, ou sem Novas Russas. Mas isso não importa. O que importa é que Lenin, o fundador do Estado Soviético, estabeleceu a Ucrânia dessa forma. Durante décadas, a República Soviética Ucraniana desenvolveu-se como parte da União Soviética e, por razões desconhecidas, novamente os bolcheviques estiveram envolvidos nessa divisão ucraniana. E não foi apenas porque a liderança soviética era composta em grande parte por aqueles originários de países bastante diferentes, com culturas diferentes. Isso foi explicado pela política geral de indigenização seguida na União Soviética. As mesmas coisas foram feitas em outras repúblicas soviéticas. Isso envolveu também promover línguas, culturas diferentes, culturas nacionais dentro da União Soviética. Isso não é ruim. Em princípio, foi assim que a Ucrânia Soviética ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial e a Ucrânia recebeu, além das terras que pertenciam à Polônia, antes da guerra, partes das terras que anteriormente pertenciam à Hungria, à Romênia, e pelo que a Romênia e a Hungria tiveram algumas das suas terras tiradas e dadas à Ucrânia Soviética, e ainda permanecem parte da Ucrânia. Portanto, nesse sentido, temos todos os motivos para afirmar que a Ucrânia é um estado artificial que foi moldado à vontade a vontade de outras pessoas, né? Aí ele pergunta, Tucker, ele pergunta se então a Rússia ela tem o direito de recuperar as terras que eram pertencentes ao Império Russo da Ucrânia, e que outras nações têm o direito de voltar aos seus 1654. Aí Putin responde, não tenho certeza se deveriam voltar à época de 1654, mas dada a época de Stalin, o chamado regime de Stalin, que, como muitos afirmam, viu inúmeras violações dos direitos humanos e violações territoriais dos estados,
Tucker já está achando engraçado. Posso dizer que eles poderiam reivindicar essas terras deles, embora não tenha direito de fazer isso. É pelo menos compreensível. Então o Tucker diz que Viktor Orbán, que ele pode ficar com parte da Ucrânia, porque pertenceu à Hungria, segundo Putin. Nunca disse a ele, nenhuma única vez para fazer isso. Nem tivemos qualquer conversa sobre isso, mas na verdade tenho certeza que os húngaros que moram lá queriam voltar para sua fronteira histórica. E gostaria de compartilhar uma história muito interessante com vocês. Então, assim, como a Hungria ela está bem próxima da Ucrânia, ele disse que os povos ali da região de fronteira também têm esse direito de reivindicar, como em 1654. Aí ele volta, tenho uma história para vocês. Ou seja, mais uma história. Putin diz, né, que estou divagando, ou seja, está conversando ali, que é uma história pessoal, uma história da Rússia. Algum lugar no início dos anos 80, fiz uma viagem de carro, desde então, através da União Soviética, através de Kiev, fiz uma parada em Kiev e depois fui para a Ucrânia Ocidental. Fui para a cidade de Bravo e depois todos os nomes daquelas vilas estavam em russo, naquela região, no idioma em que eu não entendia também, em húngaro, em russo e em húngaro, e não em ucraniano, em russo, em húngaro. E eu estava dirigindo por algum tipo de vila, e havia homens sentados ao lado das casas, e eles usavam ternos pretos, chapéus pretos. Eu perguntei se eles eram algum tipo de artista. Disseram que não, eles não eram artistas. Eles disseram que eram húngaros que estavam ali fazendo o que quisesse ali com as terras deles. Eles vivem ali. E isso era na década de 1980, na União Soviética. E eles preservavam a língua húngara, os nomes húngaros e todos os seus nomes nacionais, fantasias como em húngaros. E se sentem também húngaros. E é claro, quando agora há uma infração, bem, isso ou seja, ele diz que aquelas regiões tinha um sentimentalismo de pertencerem aos russos, aos húngaros, perdão. Aí Tucker fala, embora eu ache que muitas nações estão chateadas com você, assim como você obviamente sabe, mas muitas nações sentem frustradas com as fronteiras redesenhadas das guerras do século XX e das guerras que remontam a 1000 anos, aquelas que você mencionou. Mas o fato é que você não apresentou esse caso em público até 2 anos atrás, em fevereiro. E no caso, você apresentou que li hoje. Apresentou que ou eu ouvi hoje. Só você explica detalhadamente que sentiu uma ameaça física do Ocidente na OTAN. Essa acho que é uma parte importante da nossa aqui tradução, né? Sentiu ameaçado fisicamente com essa expansão da OTAN, incluindo potencialmente uma ameaça nuclear. E foi isso que o levou a agir, e é uma caracterização justa do que você do que você decidiu, né, fazer, né? Entendo que os meus longos discursos provavelmente estão fora do gênero da entrevista. Por isso eu perguntei no início se vamos ter uma conversa séria ou um programa. E você disse uma conversa séria. Então tenha paciência comigo. Ou seja, Putin já não gostou muito bem de algumas questões ali dessa interrupção de Tucker. Por favor, estamos chegando ao ponto em que a Ucrânia soviética estava estabelecida. Então, em 1991, a União Soviética entrou em colapso. E tudo que a Rússia generosamente concedeu à Ucrânia foi arrastado pela escada, foi arrastado a escada abaixo, eu quis dizer. Então, estou chegando a um ponto muito importante da agenda de hoje. Obrigado. O Tucker respondeu. Aí, depois de todo o colapso, a União Soviética ter sido efetivamente iniciado na União Soviética, nesse colapso, pela liderança russa, não compreendo o que guiava a liderança russa naquele momento.
mas suspeitava que haviam várias razões para pensar que tudo ficaria tudo ficaria bem. Primeiro, penso que depois da liderança russa, acredito que os fundamentos da relação entre a Rússia e a Ucrânia eram de fato uma língua comum. Mais de 90% da população da Ucrânia falava russo. Laços de família, cada 3 pessoas tinham algum tipo de vínculo familiar. E amizade, uma cultura comum com a Rússia, a fé, a coexistência, né, como um único Estado durante séculos, baseado na religião cristã, né, ortodoxa. E as economias profundamente interligadas dessas culturas, desses povos, dessa região. E fundamental, todos esses elementos juntos tornam as nossas boas relações inevitáveis. E o segundo ponto é muito importante. Quero que você, como cidadão americano, e os seus telespectadores ouçam sobre isso. Também a antiga liderança russa presumiu que a União Soviética tinha deixado de existir e, portanto, já não havia, na verdade, linhas divisórias ideológicas. A Rússia até concordou voluntariamente e proativamente com o colapso da União Soviética e acreditou que isso seria entendido pelo chamado Ocidente civilizado como um convite à cooperação para uma associação, ou seja, que era com que a Rússia esperava tanto dos Estados Unidos, ou seja, aproximar os Estados Unidos com a então formação recente ali, após 1991, da Rússia, do Estado russo, e no chamado Ocidente coletivo. Então ele queria trazer a Rússia, os líderes russos queriam levar a Rússia para o reconhecimento ali do Ocidente, para melhorar suas condições, no que ele chama de Ocidente coletivo, como um todo. Então havia pessoas inteligentes, incluindo a Alemanha, exceto um importante político do Partido Social Democrata, que insistiu nas suas conversas pessoais com a liderança soviética à beira do colapso na época da União Soviética. Um novo sistema de segurança deveria ser estabelecido na Europa. Deveria ser dada ajuda para unificar e estabelecer, para incluir os Estados Unidos nisso tudo, Canadá, Rússia e outros países da Europa Central. E sim, mas a OTAN não precisa se expandir. Isto é, se a OTAN se expandir, tudo seria justo mesmo que durante a Guerra Fria, só que mais... ou seja, ele diz o quê? Que é justo a OTAN se expandir durante a Guerra Fria, porque os estados da União Soviética estavam ali travando uma guerra ideológica e territória com a Europa. Só que, após esse colapso, a OTAN chegou mais perto das fronteiras da Rússia. Então, os líderes russos ficaram bravos. E uma vez eles disseram que eu nunca colocaria meu pé nessa situação. Ou seja, muito provavelmente ele estaria dizendo sobre essas questões de se retirar da União Soviética, permitir esse colapso da União Soviética, de permitir esse avanço da OTAN. Então, Moscou, mais uma vez, tudo aconteceu exatamente como ele havia dito, como esses líderes russos haviam dito no passado. Aí diz que o Tucker falou assim, é claro que tudo isso se tornou realidade. E eu e você mencionamos muitas vezes. Acho que é um ponto justo. Muitos na América pensaram que as relações entre a Rússia e os Estados Unidos seriam tudo bem com o colapso da União Soviética. Mas o que aconteceu foi o oposto. Mas você nunca explicou o que achava realmente que havia acontecido, exceto de que a Rússia, ela teme essa expansão da OTAN. Mas temos uma China forte. O Ocidente não parece com muito medo agora. E você acha que convencer os formuladores de políticas
de que isso tinha que acontecer, parar essa expansão da OTAN. Ele vem trazer aqui, o Ocidente ele tem mais medo de uma China forte, né, do que uma Rússia mais forte, porque a Rússia ela tem 150 milhões de pessoas e a China tem 1,5 bilhão de pessoas, né? Só que a sua economia ela está crescendo aos trancos e barrancos, né? Ou 5% ao ano, que costumava ser ainda mais, mas isso é suficiente para a China. E como Bismarck disse uma vez, os potenciais são os mais importantes. O potencial da China é enorme. É a maior economia do mundo hoje em termos de paridade de poder de compra e o tamanho da economia já ultrapassou os Estados Unidos há muito tempo e está crescendo rapidamente. Não vamos falar sobre quem tem medo de quem. Não vamos raciocinar nesses termos e vamos entrar no fato de que depois de 1991, quando a Rússia esperava que seria bem-vinda na família fraterna das nações civilizadas, nada disso aconteceu. Você engana sobre isso. Você se engana sobre isso. Não me refiro a você pessoalmente. Quando digo você, é claro, estou falando dos Estados Unidos. A promessa de que a OTAN não iria se expandir para o leste, mas aconteceu 5 vezes. Houve 5 ondas de expansão. Toleramos tudo isso que estávamos ali tentando persuadi-los, ou seja, explicando para eles sobre essa expansão. Estávamos dizendo, por favor, não somos tão burgueses agora quanto vocês. Somos uma economia de mercado e não há poder no Partido Comunista. Vamos negociar. Além disso, eu também disse isso publicamente antes que houvesse um momento em que uma certa brecha começou a crescer entre nós, antes de Boris Yeltsin ir para a América. Lembre-se que ele falou no Congresso americano, disse boas palavras, Deus abençoe a América. Tudo o que ele disse foram sinais. Deixe-nos entrar. Aí ele até coloca ali a imagem de Boris Yeltsin. Ele coloca... colocando sobre a possibilidade de também ter um crescimento junto com os Estados Unidos, o desenvolvimento na Iugoslávia, antes de Boris Yeltsin ter sido elogiado no Congresso, batendo palmas ali, e os desenvolvimentos na Iugoslávia começaram. E ele levantou a voz em apoio aos sérvios. E não pudemos deixar de levantar nossas vozes em apoio aos sérvios em sua defesa. Entendo que houve processos complexos. Bem, mas a Rússia não pôde deixar levantar a voz em apoio aos sérvios, porque os sérvios também são uma nação especial e próxima de nós, com cultura ortodoxa. E assim por diante, é uma nação que sofreu muito por gerações. Independentemente do que isso é importante, né? Boris Yeltsin expressou seu apoio aos Estados Unidos e fizeram uma violação na lei internacional e da Carta da ONU, que começou a bombardear Belgrado, e os Estados Unidos tiraram o gênio da garrafa. Ou seja, Putin quis destacar aí que a guerra na Iugoslávia foi iniciada por diversos fatores, e inclusive a OTAN e os Estados Unidos bombardearam sem aprovação do Conselho de Segurança da ONU, atingindo Belgrado, a capital da Sérvia, que hoje aí conhecemos como Sérvia. Aí posteriormente aí a Iugoslávia foi dividida em partes, né? Então ele disse que naquela época não houve invocação do direito internacional, porque praticamente foi rasgado, porque à época a própria ONU ela recusou aceitar esse ataque dos Estados Unidos, que os Estados Unidos não respeitaram e atingiram a Iugoslávia. Então, mas naquela altura começaram a dizer que estava ultrapassado os direitos internacionais e tudo tinha que ser mudado. Na verdade, algumas coisas precisavam ser mudadas, pois o equilíbrio de poder mudou, e é verdade. E vamos finalizar essa primeira parte dessa tradução, dessa entrevista de Tucker Carlson para o presidente Vladimir Putin. É realmente uma entrevista bem complexa, uma entrevista que tem mais de 2 horas de duração, mas nesse primeiro trecho já observamos muitas questões
que Putin justifica para se posicionar nesse teatro euroasiático, principalmente pelo fato desse crescimento, dessa expansão da OTAN sobre suas fronteiras. E, inclusive, os Estados Unidos não aceitaram a inclusão da Rússia no pós-União Soviética, em que os próprios líderes russos tentaram se aproximar dos Estados Unidos, inclusive fazendo discursos no próprio Congresso americano, que ele estava se referindo a Boris Yeltsin, lá no Congresso. E por conta de todas essas questões, por conta aí dessa expansão da OTAN, por conta desse avanço, inclusive atacando nações soberanas, iniciada pela OTAN na década de 90, por exemplo, na Iugoslávia, os direitos internacionais não foram respeitados pelos americanos, segundo Putin, e agora eles querem que a Rússia respeitem a soberania de nações e também os direitos internacionais. E é claro, Putin discordou de tudo isso. Continuaremos com análise e tradução no próximo vídeo aqui no canal.